Olá, eu sou Rayane Florentino e na edição desse Papo de Imprensa vamos falar sobre a retomada dos eventos após o período mais crítico da pandemia. Afinal, o show tem que continuar. A pandemia ainda não acabou, mas com a vacinação em massa da população, nós já estamos podendo voltar ao normal, claro que com uma realidade diferente daquela que vivíamos antes. Hoje, a partir da visão de uma especialista, mostraremos como foi esse período de paralisação para o setor de eventos e o que podemos esperar para o retorno. A chegada da pandemia trouxe impactos negativos para diversos setores da economia, mas principalmente o setor de eventos. Foram quase 2 anos de paralisação onde não se eram realizados shows, espetáculos, apresentações e até mesmo casamentos e aniversários foram restringidos. A vacinação que está sendo realizada na população desde o início deste ano já está permitindo que esses eventos possam voltar a acontecer. Hoje nós falaremos com Zilda Castanho. Ela é responsável por diversos eventos importantes aqui na capital mato-grossense, como o Festival de Chocolate, e também é uma das fundadoras do Movimento de Mulheres de Eventos. E ela vai nos contar um pouquinho sobre como foi essa paralisação e as perspectivas para o retorno. Zilda, primeiramente eu quero agradecer a sua participação. Seja muito bem-vinda, né, nos nossos estúdios, no nosso programa. Eu que agradeço, Rayane, agradecer você, a Randall aí pelo convite, né, parabenizar por esse programa que tem um alcance, né, uma abrangência tão bacana aí no nosso estado e que a gente, assim, eu me sinto lisonjeada por estar aqui, realmente representando a classe de eventos, os meus parceiros aí, né. Sim, com certeza. A gente fica lisonjeada de trazer você aqui. E eu já quero começar a nossa conversa perguntando para você como é que foi essa paralisação. Foram muito tempo, né, paralisado, muitos meses. Como é que foi para o setor ficar tanto tempo assim sem exercer atividades? Nós tivemos aí praticamente, como você disse, quase 2 anos de paralisação, né? Nós estávamos num ritmo muito intenso, o setor e vários outros segmentos, né, num ascendente muito grande de crescimento, de avanço. E aí, de repente, pum, deu aquele baque, parou tudo. O setor foi literalmente assim, com uma força muito grande de queda, juntou todo mundo, eu digo, juntou todos os setores e todos os tipos de evento no mesmo pacote. E as leis, né, os decretos, a gente sabe da importância que foi também de das paralisações naquele momento. Tínhamos consciência do avanço que a pandemia estava tendo, né, no país, no mundo e no nosso estado, principalmente também. A gente, né, acompanhou muito aí. E aí a gente se viu por muitas vezes abandonados. Um setor que não foi reconhecido oficialmente como um setor produtivo, né? Um setor economicamente produtivo. E aí, hoje a gente está vendo esse resultado. Zilda, e vocês tiveram algum amparo assim, governamental nesse período em que vocês ficaram parados? Olha, Rayane, isso foi bem complicado, né? Porque o setor literalmente foi, como disse, colocou todo mundo na mesma pacote. E aí vieram essas verbas e leis do governo federal, mas nem todo mundo tinha acesso. E o local, né, aqui localmente falando do nosso estado, a gente ficou à deriva, né? Não tinha nenhum olhar diferenciado para as cadeias produtivas desse tipo de trabalho do setor. Então a gente sabe aí que o setor de eventos, ele praticamente hoje, ele envolve mais de 25% da produtividade, né, econômica do país. Uhum. E o setor de eventos, então ele engloba a cadeia produtiva de diversos setores, não é a gente falando aí como você abrangiu no início, nós temos o setor de shows, de esporte, corporativos, eventos sociais, casamentos, e tudo isso demanda a mão de obra de diversos fornecedores, né? A gente pode citar aí desde a fotografia
até locações, montagem. Então, os setores, eles ficaram muito prejudicados. E com isso, eu, né, com várias amigas aí do setor e empresárias, resolvemos realmente pôr a cara, que foi quando a gente fez o Mês da Mulher, de 2020 agora, a gente fez o movimento, criou o movimento de mulheres do setor de evento. Porque realmente as mulheres hoje trabalham, sustentam sua casa, sua família, através do trabalho de eventos, de alguma forma também. Então, nós fomos para a rua realmente brigar pelos nossos direitos e pelos direitos dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros. Porque muita gente estava pedindo o básico, Rayane, estava pedindo comida, né? Então falei, eu não posso ficar sem fazer nada. Por mais que eu estava me reinventando, eu sabia que muita gente estava parada, que muita gente estava realmente assim, sem saber o que fazer, e estava à deriva. Eu digo muito que a gente estava na mesma tempestade, mas não no mesmo barco, né? A gente teve as pessoas acham, tá todo mundo no mesmo barco. Não. Eu não concordo com isso. A gente estava na mesma tempestade, mas os barcos eram diferentes. Então a gente sabe que pessoas estavam passando muito mais necessidades, pessoas estavam passando dificuldade para fazer até mesmo o diagnóstico da doença, né? Não tinha condição de ser atendido numa rede particular, a rede pública ainda estava muito conturbada, né? Então foi muito difícil. E por isso a gente criou esse movimento. E fomos atrás do governador, fomos atrás aí das autoridades e conseguimos realmente uma união da classe. Aí foi uma união não só do movimento de mulheres de evento, mas de outros movimentos em conjunto, da classe artística, bares e restaurantes. Então foi um envolvimento muito grande para unir e buscar soluções, mesmo que fossem soluções imediatas, porque ninguém sabia, na verdade, o que iria acontecer futuramente. Então a gente tinha que pensar muito naquele momento, no presente, né? Nas situações que todo mundo estava vivendo, de estar parado, de estar sem produtividade, sem recebimento, sem receita. Então foi muito sufocante, eu vou dizer para você assim, foi uma situação que a gente via as pessoas pedindo o básico de remédio, de comida, e você não tinha o que fazer. Então realmente, eu tentei o máximo não ficar de braços cruzados, sabe? Porque a gente tem que olhar hoje, esse olhar para o coletivo é muito importante, Sim, né? Com certeza. E deixa eu te perguntar, você tem uma estimativa assim, de qual seria esse prejuízo economicamente falando para o setor dessa paralisação? Assim, números eu realmente não sei te dizer, mas hoje eu sei que muitas empresas faliram, muitas empresas fecharam, muitos prestadores de serviço buscaram outras atividades. Então, agora que o setor está voltando, a gente sente falta da mão de obra, porque aquelas pessoas que dependiam da produtividade do evento, hoje ela precisou, naquele momento, se reinventar também, buscar uma outra alternativa de renda, e às vezes buscou uma fonte de renda fixa, um trabalho fixo, e hoje ela não está mais disponível no mercado. Então, assim, o mercado hoje está sofrendo com relação à mão de obra, porque muitas pessoas se dispersaram, né? Muitos profissionais foram buscar outras formas de renda. E eu trabalho muito com a parte de cerimonial corporativo e casamento. Os casamentos, assim, reduziram drasticamente, os eventos sociais reduziram até pelo fato da quantidade de pessoas, o limite da capacidade de cada local. Toda a parte de higienização sanitária a gente sempre cumpriu, né? A gente vem preocupando muito com isso, porque na verdade a gente está aí com decretos liberados agora, né, recentemente pelo prefeito, que liberou toque de recolher, liberou capacidade dos locais, mas a gente tem consciência de que a pandemia não acabou. E ainda é muito perigoso, né? Ainda é muito perigoso, a gente sabe que os postos e muitos lugares de atendimento já fecharam, no interior também. Então isso acho que é um papel nosso, enquanto influenciador, mídia, imprensa, de realmente continuar falando, né, sobre isso,
porque não pelo lado de dramatizar as coisas, não, mas de ter a realidade das coisas. E como é que foi essa reinvenção? A gente sabe que muitos produtores de eventos passaram a fazer eventos digitais, né? Online, porque era a única forma que poderiam ser realizados, né? Como é que foi essa transição? Como é que foi para vocês, assim? Rayane, eu digo para você assim, a gente foi testando, a gente foi fazendo sem saber realmente se estava certo, se estava errado, se ia dar certo, mas seguindo todos os protocolos que a gente tinha que seguir na época, a gente foi reinventando, né? Então eu fui fazendo, por exemplo, fiz uma festa junina, os 2 anos seguidos, assim, 2020, 2021, o drive-thru de Arraiá, junino, que foi lá no mês de junho, julho, né? Então a gente fizemos muito delivery de pacotes de caixas, né, em box de festa junina para quem queria comprar e levar para casa. Então o Arraiá Drive-Thru foi uma descoberta muito bacana, porque as pessoas conseguiram sair de casa, mesmo dos seus carros, não saíram dos carros, mas curtiram a festa, o ambiente, a música, a experiência da festa junina permaneceu ali naquele ambiente. E mantendo a segurança, E mantendo, né? a segurança, mantendo a tradição da festa junina em segurança para todo mundo dentro dos seus carros. E levando a festa para casa. Então, e aí, como você disse, o Festival de Chocolate é um evento bem grande, né, de grande porte, de circulação de mais de 40 mil pessoas num evento, então a gente realmente sabe que não vai acontecer ainda, né? E naquele período da Páscoa, eu criei o Festival do Chocolate, bem na Páscoa, então assim, online. E deu muito certo, tivemos muito... a transmissão foi pelas redes sociais do festival, né? E foi muito bacana. A participação dos expositores, a participação do público. E eu acho que eu ainda pretendo realizar mais um online aí, entendeu? E o restante foi essa questão assim de reinventar lugares, criar eventos em locais abertos, sabe? Casamentos em locais mais abertos, arejados, com o distanciamento, né? Seguindo tudo que a gente tinha que seguir. E ainda tem que seguir, né? A gente tem que ter essa consciência. Mas foi realmente a reinvenção foi acontecendo, testando e fazendo e deixando acontecer e vendo se ia dar certo, entendeu? E o drive-thru foi uma das coisas que deu certo, que a gente fez 2 anos seguidos. E você acha que essa inovação ela vai continuar mesmo depois que liberarem os eventos tradicionais? Eu acredito que muitos eventos online que deram certo vão permanecer. Ele pode ter o sistema híbrido, né? Que agora as pessoas descobriram muito essa forma de fazer o evento híbrido, e para aqueles que ainda não se sentem seguro de sair de casa, de estar realmente em contato com outras pessoas, que pode participar da forma online. Então, é o sistema que metade, que é o híbrido. Então, eu acredito que esses eventos que deram certo, eles vão permanecer, sim. Assim, nós esperamos que em breve a gente possa retornar logo, né? Mas é muito legal mesmo essa interação. E você tinha falado, né, sobre o movimento de mulheres de eventos. Eu queria que você falasse um pouquinho mais. Você já falou sobre como ele surgiu, né? E atualmente, o que vocês estão trabalhando dentro desse movimento? As mulheres, as empresárias que estão dentro desse movimento, quando a gente fez o movimento, que deu tudo certo, né? Seguimos inclusive em manifestação, seguindo protocolos e tudo mais, a gente resolveu que iria permanecer o grupo como uma forma de se ajudar, de se indicar ali dentro, e aí a gente falou assim, tem muitos homens que queriam participar, mas aí a gente realmente deixou bem restrito só as mulheres de eventos. E esse grupo, ele vem em crescimento, sabe? De indicações ali dentro, pessoas que a gente não conhecia do setor, né? Um barman, um garçom, um espaço de eventos diferentes que a gente nem tinha conhecimento. Então, é um network que vai acontecendo, porque essa conexão, ela foi muito espontânea, ela foi muito real ali. Naquele momento que todo mundo precisava um do outro, a gente deu a mão. Então, algumas pessoas acabaram saindo, se dispersaram porque não tinham propósito de continuar, mas hoje o grupo ele é muito ativo.
sempre muito ativo, principalmente com as indicações. Mantivemos ele com as informações, inclusive, dessa atualização dos decretos, tirando dúvida uma da outra, entendeu? Eu, como fui a ponte de muitas situações ali dentro, então muita gente vem falar, né, comigo no inbox, no particular, e eu vou tentando buscar as respostas com quem eu conheço do setor, do sindicato e outros departamentos aí de eventos mais, né, voltados para bares, para situações de buffets. Então, esclarecendo muito mais as dúvidas, com direito, esclarecimento inclusive de pessoas que querem rescindir contrato, até que ponto, né, fazer isso, que pode, que não pode. Então eu vou buscando, claro que eu não sei todas as informações, mas eu vou buscando as fontes e ajudando de alguma forma. Então o grupo, ele vem se conectando desde quando a gente fundou ele, nessas funções aí de atividade, de indicações, de conectar realmente, até a gente falando até de confraternização e tudo, porque a classe se uniu um pouco. Uhum. Foi isso que aconteceu. Muito bacana essa união de vocês. Uhum. E a gente tinha falado no começo, né, que a vacinação ela está permitindo que esses eventos, principalmente os eventos maiores, né, possam voltar a acontecer gradativamente. O que você espera com a retomada desses eventos? O que você acha que é necessário para que eles possam voltar a acontecer oficialmente, sem riscos, e o que você espera para o futuro? Eu acredito que a vacina precisa ter maior número de população realmente que aceite essa vacina, para que aceite pensando no outro, né? Não é só você não está vacinando só por você. Então, pense um pouco no próximo também, para que quando você vai realmente para um evento, para um movimento, para um lugar com fluxo de pessoas, você tenha um pouco mais de segurança. A gente sabe que não é 100%, né? Porém, ela é uma forma. Uhum. Aliás, ela é a única forma. Então, Sim. a gente precisa ter essa consciência. E tirando isso, eu vejo que os eventos, os produtores, eles precisam ainda continuar com esses protocolos. Cuidado, manter a vigilância sanitária, né? A vigilância, ela é importante. A gente nem imaginava, eu acho também que muitas coisas precisam continuar, né? Por exemplo, um álcool. Uhum. É o básico para você manter a higiene ali quando você chega num restaurante, Então, isso pode permanecer com o tempo, né? Circulação em shopping, que você tem lá a higienização, circulação em supermercados, que é um grande número de pessoas. Então, a gente precisa continuar manter esses cuidados, porque, como eu disse, a gente tem que pensar sempre no outro. Muito bacana, Zilda. É importante a gente ter esse parâmetro, né, na visão de uma especialista, mas a nossa equipe também quis ouvir a opinião pública. Por isso que nós fomos até as ruas de Cuiabá para saber o que falam por aí. Você já se perguntou como será o retorno dos eventos após a pandemia? Hoje a nossa equipe veio até as ruas de Cuiabá, aqui na Praça Alencastro, para saber a opinião das pessoas sobre essa retomada. Seu Ademar, eu queria saber qual que é a opinião do senhor em relação à retomada dos eventos. O senhor se sente seguro em frequentar? Olha, sobre os eventos eu não me sinto seguro não. Não me sinto seguro porque nem existe muita aglomeração ainda. Certo. E o senhor concorda com o uso obrigatório de máscara nesses locais? Ah, sim, com certeza. Dentro dos ambientes fechados tem que ter o uso de máscara. A não ser no lugar aberto, pode ser que daqui a um tempo não precisa usar mais, né? Mas no lugar fechado tem que ter máscaras. E o que o senhor pensa a respeito de alguns lugares que exigem o passaporte vacinal para autorizar a entrada das pessoas? Olha, isso aí eu acho que não precisava, né? Não precisava isso aí, uso obrigatório, né? Para cada dia, passaporte, né? Não sei se vai viajar para outros lugares, né? Aí sim. Mas para algum evento não precisa não. Tá certo. Senhor, então acha que as pessoas podem frequentar alguns lugares sem comprovar que elas foram vacinadas, por exemplo? O senhor não acha que talvez isso pode aumentar os casos de Covid-19? Em relação a isso, até pode ser, né? Mas a gente mandar, mas não seja uma obrigatoriedade. Não impor a pessoa. Seu Cecílio, eu queria que o senhor falasse para mim se o senhor se sente seguro em retomar a participar dos eventos após a pandemia.
eu acho que eu sinto seguro, que já era para ter voltado, né? Porque essa crise que está aí, né? Eu acho que esses eventos ajudam muitos, né? Pessoas que precisam sair de casa, né? Pra tomar o lugar dele, que ele pode curtir, levar uma família, levar um neto para curtir, mas infelizmente cortaram tudo. A gente vai fazer o quê, né? O senhor concorda com o uso obrigatório de máscaras nesses eventos? Olha, eu acho que porque pela epidemia que veio, né? Eu acho que tem que usar, entendeu? Eu acho que tem que usar, porque é o seguinte, é o mais seguro para nós, né? Porque hoje em dia você entra num lugar, tá tudo sem máscara, você não sabe quem já tomou a vacina, outro que, né? Um tomou, outro não tomou, fica difícil, né? E o senhor pensa que talvez esses eventos eles não podem aumentar o número de casos de Covid? Eu acho que aumenta. Se o pessoal não tomar a aplicação de usar máscara, tomar vacina, aumenta, entendeu? Porque não é todos que foram vacinados. A vacina tem, mas ninguém quer vacinar. Isso é verdade. E o senhor concorda com alguns lugares exigirem o passaporte de vacina? Não permitir que as pessoas entrem se elas não tiverem vacinadas? Não, esse aí eu não concordo, não. Esse aí o pessoal tem que ser consciente, entendeu? Não adianta eu levar um comprovante lá, né? Muitas vezes, eu acho que nesse mundo que está vivendo, muita falsidade, entendeu? Então, eu acho que isso aí, eu acho que não dá certo, não. Porque você vai entrar numa loja, tem que entrar com cartão, entendeu? Então não pega bem, não. Seu Cecílio, toda vez que o senhor sai de casa, o senhor está fazendo o uso correto da máscara? Graças a Deus, porque eu tenho fé em Deus, primeiramente em Deus, e quem estudou para fazer a vacina, acho que ele entende alguma coisa, nós que tem que respeitar, né? Adelaide, eu queria saber o que você acha sobre o retorno desses eventos após a pandemia. Você se sente segura em frequentar esses lugares? Para ser sincera, eu não me sinto bem segura não, porque tem muitas pessoas que não optaram não vacinar e isso também coloca outras pessoas, né, assim, de uma certa forma em risco, né? Você concorda com o uso obrigatório de máscara nesses eventos? Concordo sim, porque acho que a pandemia ainda não acabou, né, então a gente tem que continuar. Eu sei que não é fácil ficar com a máscara, é realmente difícil, mas para nossa segurança eu concordo. E com alguns lugares exigirem o passaporte vacinal, você concorda? Não, nesse ponto eu não concordo, sabe? Porque eu acho que o direito de vir ainda tem que prevalecer. Porque a gente tem direito de opinar por não vacinar, então a gente também tem o direito também de entrar sem obrigatoriedade nesses lugares, né? Muito obrigada pela sua participação, Adelaide. E esse foi o que falam por aí. Bom, nós vimos que a opinião do público, ela se divide, algumas pessoas se sentem seguras, outras nem tanto. Você acha que essa divisão da opinião das pessoas pode trazer algum problema? Você acha que isso pode acabar agravando os casos de Covid, devido a cada pessoa pensar uma coisa, a outra pessoa pensar outra? É muito individualizado isso, né? Mas ao mesmo tempo eu entendo que, eu respeito, né? Que é a opinião de cada um. Mas como a gente tem aí comprovados em alguns países, em alguns lugares, pessoas que foram vacinadas, que estão, né, livres. Então assim, eu pelo menos acabo tendo essa conclusão de que é importante essa liberação, né, dos setores e de todas as circulações aí, como a gente está vendo, escolas e outros setores que envolvem um número maior de fluxo de pessoas, mas as pessoas precisam ter essa consciência, como a gente viu aí dividido, né? Algumas pessoas concordam, outras não, com relação a cobrar ou não a vacinação. Eu sou a favor que tem que vacinar, porque essa é a única forma, comprovadamente, de evitar. Não que não vai contrair a doença, não vai ter, ou contaminar outra pessoa, mas é a consciência mesmo de cada um, entendeu? Eu acho que as pessoas precisam ter mais não pensar só no individual, né? Ela precisa pensar no coletivo. E essa é a forma da gente ter a tranquilidade e dar a segurança para as pessoas, que as pessoas circulem com mais tranquilidade e que voltem a ter uma vida normal, voltem a circular, como o senhor lá, o primeiro ele falou, né? Sentiu privatizado com relação a passeios com a família e tudo mais. E isso aconteceu com muitas pessoas e acabou tendo outros problemas, né?
psicológicos e tudo mais, pessoas aí com depressão, com pânico, desenvolveu e acarretou enormes consequências de tudo isso. E para que esse mundo volte ao normal, a gente precisa ter consciência de que não é tão normal assim mais. A gente já precisa ter como posso dizer, precisa ter essa consciência de que não tem outro caminho. Se houver, a gente está aí disponível, né? Mas continuar a prevenção. As vacinas precisam aumentar o número cada vez mais. Graças a Deus, Mato Grosso está indo bem, né, Rayane? Está indo bem. A número de vacinação é em mais de 63%, né? Sim, isso. Já estão vacinados, mas precisa-se ter um número, como diz, 99% seria melhor, para que a gente pudesse realmente ter essa segurança para as pessoas. Mas os eventos precisam voltar, as escolas precisam voltar, as igrejas precisam voltar, né? Os estádios de futebol aí, todo mundo querendo muito, torcendo para que tudo se normalize. Mas então, gente, a questão é essa, é se conscientizar não só por você, mas pelo outro. Pelo outro. Com certeza. E você acha que a gente vai precisar passar por uma adaptação, um novo normal, ou que a gente vai poder voltar ao que era antes, por exemplo, em festas de grande porte, como a realização do carnaval? Você acha que ela vai poder ser realizada como era realizada antes da pandemia? Na verdade, essa questão do novo normal, para mim, ela já é uma coisa bem redundante, porque a gente já está vivendo esse novo normal faz hora, né? Esse novo normal já está aí há 1 ano, quase 2 anos, e o que a gente tem para viver. E a gente tem que viver o agora. E essa questão dos eventos, por exemplo, o carnaval, vai ter lá todas as exigências de segurança sanitária. Isso é o básico, seguir protocolos e tudo mais. E aí a gente volta nessa questão redundante. A vacinação ainda é o melhor caminho. Eu acredito muito nisso. E o uso de máscaras também ainda tem que permanecer. E o uso de máscara, né? Sim, exatamente. E assim, aos poucos a gente vai voltando, assim, como você disse, o novo normal, né, já está acontecendo. E eu acredito que talvez a gente não volte a tudo que era antes, mas aos poucos a gente vai se adaptando, a gente vai se redescobrindo as novas formas de curtir, de contemplar, de ter prazer em estar com a família de outras formas, em outros lugares. A gente vai redescobrindo novas formas. Essa que eu vejo que... Por isso que eu falo, o novo normal já está aí. Porque a gente não deixou de fazer as coisas. Está fazendo de alguma forma diferente. Mas isso vai continuar. Isso vai continuar. Por isso que é importante que a gente mantenha os cuidados e, como a Zilda já falou, a vacinação principalmente. Zilda, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigada por vir aqui, dar essa entrevista maravilhosa pra gente. E eu gostaria que você falasse um pouquinho das suas redes sociais, para as pessoas que quiserem conhecer melhor o seu trabalho, até mesmo o trabalho do movimento, né, das mulheres de eventos. Fala aí um pouquinho pra gente. Bom, meus canais de rede social sempre vão me encontrar como Zilda Castanho, né? O Instagram é zilda.castanho. Eu realmente me reinventei de várias formas nesse período todo e lá você pode falar comigo no inbox, saber como você pode participar do movimento de mulheres de evento, saber como você retorna aí principalmente para os eventos que a gente tem, os eventos alternativos, Rayane, que são as feiras, os festivais. Então, assim, os eventos que estão voltando, eu tenho muito essa rede de contato e eu estou realmente fazendo a Feirinha Cuiabana, ela já está na 6ª edição, desde julho, aliás, 5ª edição. Desde julho nós voltamos e estamos com ela a todo vapor aí. Vamos fazer em vários lugares agora, não vamos fazer só em local fixo. Então, é uma feira mais itinerante, mas sempre com um lugar mais agradável, mais tranquilo. Não é lugares de passagem. Então, assim, são lugares mais confortáveis para o público que quer realmente buscar conhecer nossa cultura, nossa gastronomia, aproveitar, curtir a família em segurança, porque a gente realmente preza muito por isso. Tá certo. Muito obrigada, viu? Tenho certeza que essa foi uma entrevista muito esclarecedora, até para as pessoas que disseram que não se sentem muito seguras, né? Mas a gente sabe que aos poucos a gente vai, com os cuidados necessários, a gente vai conseguir se adaptar de novo. Muito obrigada, eu espero que você volte mais vezes aqui no nosso programa, viu? Obrigada, eu que agradeço de coração.
É isso aí, é como a Zilda disse, é importante a gente continuar se cuidando, né? Curtindo com segurança. Agora vamos acompanhar a entrevista com a cantora, compositora e musicista Carola Nunes. Ela vai contar um pouquinho pra gente sobre como foi essa pausa para quem vive exclusivamente da arte. Com a chegada da pandemia, inúmeros artistas precisaram dar uma pausa em suas carreiras. Carola Nunes é uma dessas que tiveram que deixar suas paixões de lado nesse período. Hoje vamos conversar com ela, que é cantora, musicista e compositora e apaixonada pela música popular brasileira. Carola, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Já quero agradecer a sua participação aqui conosco. Pô, eu que agradeço o convite, é sempre massa falar sobre música e valeu demais, um prazerzão estar aqui. Carola, vamos começar a nossa conversa. Eu queria que você falasse assim, o seu histórico com a música, desde a sua infância. Você sempre foi apaixonada pela música? Eu sempre fui apaixonada e eu comecei muito cedo, assim, eu percebi muito cedo que era isso que eu queria fazer. Tipo, sei lá, com 6 anos, minha brincadeira preferida era ficar dublando, assim, os artistas que eu gostava, que eu ouvia. E eu me lembro que a primeira vez que eu falei assim, cara, eu acho que é com isso que eu quero trabalhar, foi com 11 anos de idade, um amigo que eu tinha na escola, ele tocava violão também. Eu aprendi a tocar violão com a minha irmã do meio, eu sou caçula. Minha irmã fazia aula de música e aí foi quem me incentivou a aprender a tocar violão e tal. Então a gente ficava no recreio, assim, brincando, cantando, e aí a gente bolou um plano para começar a tocar nos barzinhos da cidade, assim, com 11 anos. Obviamente não ia rolar, né? Mas a gente tinha esse desejo. Então, a música faz parte da minha vida, assim, desde muito cedo, assim, sempre foi minha brincadeira preferida e eu fiquei adulta e continuou sendo minha brincadeira preferida, assim, sabe? Então você já trabalha com a música há muito tempo, né? Você tinha dito pra mim que já são mais de 17 anos que você tá no ramo, é isso? Isso. Profissionalmente são 17 anos. Comecei a tocar em barzinho e tal, na minha cidade natal, que é Rondonópolis. E aí desde então nunca parei. Quando eu comecei eu trabalhava em outras áreas, já fui instrutora de Kumon, vendedora e tal. Mas sempre foi minha primeira atividade mesmo, tocar na noite, assim, né? Atualmente eu trabalho só com música, mas em áreas diversas, assim, não só estritamente no palco. Mas desde que eu comecei eu nunca parei, assim, mudava de emprego CLT, né, de carteira assinada, mas a música era minha fonte de renda principal, minha atividade principal. Estava sempre ali presente, né? Sim. E como é que foi esse período de pandemia? Você teve que paralisar sua carreira, né? Como é que foi? Então, foi um período muito estranho, assim, porque eu estava vindo de muitas atividades e muitos corres, assim, tipo um mês antes da pandemia eu tinha lançado meu primeiro clipe, estava com agenda para tocar em festivais em outros estados. E aí quando a gente estava vindo de um corre frenético, assim, fazendo muita coisa. E aí quando rolou a pandemia deu aquele baque, assim, inicialmente, que a galera falou, são 40 dias, tal, né? E eu fiquei bem assustada, assim, então paralisei tudo, parei de tocar. Obviamente eu tenho uma situação privilegiada, minha companheira na época trabalhava com carteira assinada, então ela tinha condição de dar uma segurada financeiramente nesse ponto. Então, os 6 primeiros meses da pandemia foi isso, assim, ela segurando as pontas e eu fazendo algumas atividades que estavam fechadas para acontecer e aí a gente mudou para um formato online e tal, então isso segurou. Mas, no meu caso, assim, o que mais salvou foi a questão da Lei Aldir Blanc, que aí eu consegui. Eu participei de outros projetos e consegui propor alguns projetos também. Então, eu não parei durante a pandemia. Eu parei de me apresentar, de tocar na noite e tal, mas eu produzi muita coisa durante a pandemia, né, remotamente. E me descobri em outras áreas também, porque aí tipo, eu fui trabalhar com trilha sonora, com captação de áudio, com outras possibilidades vinculadas ao som, mas não especificamente no palco. Então foi um período tenso, mas também foi um período enriquecedor em outras áreas, assim, de me trazer a oportunidade de trabalhar com outras coisas também, que eu super curti, assim.
descobri que eu gosto realmente, não só da música em si, mas eu gosto muito de todo o processo que envolve fazer música, assim, saca? Tá no palco é a pontinha do iceberg, assim, porque tem muita coisa para se fazer até chegar no palco, né? Então, eu aproveitei esse período de não estar na noite para conseguir desenvolver essas outras coisas que eu tinha vontade, mas às vezes não tinha tempo, não tinha possibilidade. E eu acho meio estranho falar felizmente, falando de pandemia, porque foi um período tenso, muita gente morreu. Graças a Deus eu não perdi ninguém da minha família, nem pessoas queridas, assim, mas foi um período também de aprendizado profissional, assim, saca? Um período em que você também teve para se redescobrir, não é? Totalmente, assim, é isso, assim, coisas que eu tinha vontade de fazer e não tinha tempo, às vezes não tinha coragem também de dar uma parada e falar, não, beleza, agora eu vou estudar isso daqui, vou tentar fazer isso daqui. Às vezes nessa coisa do fluxo do dia a dia você não para e fala e se permite, né? Assim, como eu disse, a gente estava vindo num fluxo intenso, então as coisas iam acontecendo e não tinha muito tempo para parar e fazer. Eu lembro que até eu conversando com a minha companheira, tipo, a gente fez um batidão, assim, de dezembro até março, foi muito, muito corrido. Várias coisas, vários eventos, E aí um dia a gente chegou exausta, assim, na época do carnaval, que a gente fez várias coisas. A gente falou, nossa, a gente só queria um tempinho para ficar de boa em casa. E aí veio esse tempinho de mais de 1 ano e meio parada, sem sair. Então, tentei aproveitar da melhor maneira possível, me cuidando e tal. Mas foi um período importante para meu desenvolvimento, não só pessoal, mas profissional também, saca? Você já trabalha só com a música desde 2015, né? Que você tinha me dito antes da gente começar a entrevista. Quando foi que você decidiu que você queria deixar as outras coisas de lado para viver só da música? Eu acho que esse start foi quando eu comecei a trabalhar minha música autoral, assim, né? Me colocar como uma artista compositora também. E porque não é só compor, mas tem todo um processo de carreira, de você saber onde você quer chegar, de metas, de toda uma logística que é diferente de você tocar em bar. Eu a vida inteira fui cantora de bar, eu adoro tocar em barzinho, assim, tipo, eu curto muito essa questão da noite. Eu acho que o barzinho te dá um jogo de cintura muito importante para você ter coragem de enfrentar qualquer palco. E então, até 2015, eu trabalhei aqui em Cuiabá eu trabalhei com meu cunhado, que tem uma empresa de comunicação visual. Então eu trabalhei acho que 5 ou 6 anos na empresa dele. E aí a partir de 2015 rolou um convite para eu fazer um show no Sesc, que era um show só com as minhas canções. E aí eu falei, cara, acho que agora é a hora, assim, tipo, ou eu meto a cabeça de vez aqui, vou correr dentro disso, porque querendo ou não, trabalhar numa empresa requer, assim, uma disponibilidade, né, tipo, de estar todo dia ali e tal, então às vezes eu queria fechar um show em outra cidade, e aí eu tinha que conversar com meu cunhado, meu patrão, que era um parceiraço, super entendia, super me apoiou também, falou, cara, é isso, vai, mete a cara, e se nada der certo, estaremos aqui, você volta. Então, foi nesse sentido, assim, que eu falei, cara, beleza, agora então eu vou me dedicar a isso, vou trabalhar com isso, vou estar disponível para isso, por conta dessas questões de data também. E eu acho que o start foi justamente essa questão de pensar uma carreira, porque quando você toca em bar, você tem uma carreira também, né? Não é uma questão de comparação do que é mais ou menos, mas são carreiras diferentes. São caminhos, são estratégias, são metas que vai ser diferente quando você está pensando numa carreira a longo prazo ou quando você está pensando num show para tocar em determinado lugar, você monta o repertório e tal, e é isso. Tem essa questão de quando você vai fazer um trampo autoral, para quem você está falando, com quem você quer falar,
qual que é o tipo de público que você vai atingir com o seu som, você entender tudo isso, porque a gente passa a ser um produto também. Quando eu faço música e eu vendo essa minha música, eu coloco minha música nas plataformas e tal, vira um mercado também, saca? Então, tem que ter esse pensamento empresarial também. Eu demorei muito tempo para sair dessa coisa meio que dessa visão, me fugiu a palavra, mas tipo encantada da música, só como um sonho, a música como tipo, a galera chegava assim, mas você tá empreendendo na música. Não sou empreendedora, não, eu sou artista, mas não tem como fugir disso, assim. Uma coisa leva a outra, né? E é mercado, é trabalho. Hoje em dia, beleza, eu empreendo na música, mas isso também não quer dizer que eu tenha só esse tipo de relação com a música, assim. Eu acho que eu sou mais uma... Eu acho que eu sou uma servidora da música, assim, saca? Uma operária na música mesmo. Eu entendo que a música é meu ganha-pão, mas também é como eu me comunico com o mundo, como eu me comunico com as pessoas, como eu quero me comunicar. Eu boto muita fé na potência que a música tem para falar com o outro, assim, em agregar as pessoas. E eu tenho muito essa sensação que eu tô a serviço da música, saca? Eu percebo a música como uma entidade. Então, quando eu falo essa questão de produto, de mercado, não é nesse lugar de tô fazendo pelo dinheiro, mas é uma compreensão de que é meu trabalho também. Não dá para ser só um sonho bonitinho e tal. Então, é meu trabalho, precisa de dedicação, precisa de investimento. Mas voltando à sua pergunta, eu acho que tudo isso parte de 2015, quando eu realmente, tipo, não, beleza, vou assumir, sou compositora também. Porque eu compunha, mas não mostrava minha música pra galera. Então eu tocava no bar o que a galera queria ouvir. Que aí isso também é uma outra relação com o público, né? De você tocar o que a galera quer ouvir e o público que quer ouvir o que você tá escrevendo, o que você tá pensando. Eu acho que é aí que foi o pulo, assim, de mudança. E você ficou parada, né, como a gente falou, e você já tá retornando aos palcos? Se sim, como é que tá sendo isso pra você? Então, eu tô retornando dia 5 de novembro, é minha reestreia, né, tipo, meu retorno. Eu esperei tomar a segunda dose e tal, porque eu sou muito medrosa, eu fiquei muito medrosa nessa pandemia e como eu disse, pela minha condição de privilégio, eu pude ficar em casa, mas apreensiva ainda. Eu não sei como vai ser. Tipo, vou voltar agora, tô muito afim de voltar, mas eu confesso que quando eu pensava como seria o retorno, eu pensava que ia ser aquela coisa, tipo, acabou o Covid, todo mundo no oba-oba, esfregação, e suor, e piração, curtição, mas eu não sei como que vai ser, porque é esse rolê, a pandemia não acabou, está controlada, mas está ainda no meio de nós. E vou voltar com todas as cautelas, né? Tipo, álcool em gel, higieniza tudo e termina de tocar, bota máscara porque por mais que eu esteja fortalecida com a segunda dose, eu ainda tenho medo, assim. Todo cuidado é pouco, né? Eu acho que a gente vai passar ainda um grande período nessa situação, assim, de tentar controlar para não vir outra onda e tal. Então, agora eu me sinto mais segura por conta de já estar com as 2 doses, mas eu acho que tomei para minha rotina, assim, essas precauções de máscara, de álcool em gel e tal. Acho que vai ser nessa pegada, assim, empolgação e cautela, se é possível, Medo né? e euforia ao mesmo tempo, É né? bem isso, não sei se é possível, mas acho que é isso. E você tá com um projeto novo do seu CD, inclusive eu vou até mostrar aqui pro pessoal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu CD pra gente. Então, esse CD eu lancei ele em 2019. Meu primeiro CD completo, eu já tinha lançado um EP antes disso. E aí esse daí é meu primeiro álbum mesmo. Ele foi realizado através de um edital também, que foi o edital Circula, de 2016.
E agora eu estou nesse processo de lançamento de clipes desse CD. Então a gente lançou o clipe da primeira faixa desse CD em 2020, em fevereiro de 2020. Lançamos o clipe da canção A Pressa esse ano em junho. E agora em dezembro a gente lança A galera falou que era o último clipe desse CD, mas eu ainda quero gravar outros clipes. Então eu não vou falar que é o último. Lançaremos a mais recente gravação, que é o da faixa Chorar, que é um clipe que tá lindíssimo. Eu ainda não vi inteiro, mas acho que eu vou ver essa semana o resultado, mas que eu tenho certeza que ficou super bonito. E aí a gente lança em dezembro. Assim, tenho planos de lançar outras coisas. Lancei um outro projeto que também foi através da Aldir Blanc, que é a banda Calorosa, que é um coletivo dos meus amigos, os músicos que tocam comigo nesse CD também, que é o trabalho mais recente, que está disponível nas plataformas digitais. E agora o corre é vender o show desse CD, né? Então, temos um show já engatilhado para junho do ano que vem. Na verdade, era para ter acontecido em outubro de 2020, mas por conta da pandemia não rolou. Aí adiou para esse ano não rolou, então vai ser em 2022, que é no Festival Forró da Lua Cheia. E aí é isso, voltar a tentar circular com esse trabalho, assim, né? Que o CD ele é só o começo de tudo, assim, sabe? Às vezes a gente fica nessa pira de querer gravar e querer lançar CD, mas o CD é só o início, assim. A hora que você termina de fazer o CD, que você pega ele na mão, você fala assim, beleza, agora vamos começar. É tipo o pontapé mesmo. E aí foi isso, assim, a gente lançou o CD, fez algumas coisas, fiz o show de lançamento e tal em 2019, mas a hora que ia começar mesmo a rolar e ver a pandemia, aí deu uma baixada. Então agora é retomar esses contatos, retomar essas possibilidades de show em outros lugares, né? Tô nesse corre, nesse momento, assim, tentando vender o show e acreditando que ano que vem vai ser melhor. Com certeza, vai sim. Eu vou pedir então para você tocar uma música pra gente, para o pessoal conhecer o seu trabalho, pode ser? Demorou, vamos lá. Então vou fazer a canção do primeiro clipe que a gente lançou, que chama Tá Vendo Seu Moço. Tá bom. No meu argumento eu me acho, eu me invento, eu me encaixo da fruta mais doce pra satirizar. Tormenta no abala, jogada ensaiada, tá claro, evidente, nem preciso apontar. Eu teria coisas belas pra você, te traria mais de mim que de você. Se sou manifesto, um mero agrado, palhaço irado num circo, total clichê. Você ao contrário parece um otário, tá vendo seu moço, que esse cara me faz dizer. Eu diria coisas belas pra você, mentiria só pra feliz te fazer. Se for ficar, então já é. Se for partir, eu boto fé. Se for pra ser, melhor assim pra mim. Se for ficar, então já é. Se for partir, eu boto fé. Se for pra ser, melhor assim pra mim. Oh, ai, 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 oh, ai, ai.
música bonita, eu podia ficar aqui ouvindo o dia inteiro. Muito bacana. Obrigada. Eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre as suas redes sociais, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, a sua próxima agenda, né, de shows. Beleza, então. Bom, tô em praticamente todas as redes, como Carola Nunes, Carola com K. Então, Instagram, Twitter, Face, tem meu canal também no YouTube, é onde geralmente eu lanço os clipes. Então tem lançamento de clipe em dezembro, um clipe novo, então já se inscreve lá no canal do YouTube para ficar ligado. E aí também nas minhas redes sociais tem a agenda, onde eu vou estar tocando. Tem também o site oficial, www.carolanunes.com. E para entrar em contato com você, para formalizar uma agenda de show, como é que funciona? Então, geralmente a galera entra em contato pelo Insta mesmo, me chama lá, a gente conversa. É esse lance, eu não estou muito presente, mas também não estou ausente. Então, na hora que mandar mensagem lá, com certeza eu vou responder. E é isso, estou voltando ativa, então se precisar de som, de música, liga nós que rola. Tá certo. Carola, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigada mesmo por ter vindo no nosso programa. E eu espero que você venha aqui mais vezes, viu? Cantar pra gente. E depois também quando você estiver fazendo mais shows, tá certo? Beleza, massa. Eu que queria agradecer o espaço. É sempre massa poder ter um lugar para conversar sobre isso. Dizer também que estou disponível quando precisar. Estarei aqui sempre que vocês chamarem. Valeu demais. E quero agradecer você também que acompanhou o nosso programa até aqui. O nosso próximo programa é quarta-feira às 19 horas, aqui no site www.papodeimprensa.com.br. É isso aí, muito bacana. Um abraço para você, Carola. E muito obrigada pela sua companhia. Eu te vejo na próxima semana. Não se esquece que a gente tem um encontro marcado toda quarta-feira às 19 horas, aqui no site www.papodeimprensa.com.br. Até mais!